graça e paz. Que bênção poder adorar ao Senhor e meditar na palavra dele junto com os irmãos queridos. Deixa eu só, agora que eu estou mais livre, eu quero mais espaço, né, para poder me movimentar mais. Nós vamos continuar hoje, então, meditando na palavra do Senhor, meditando nessa série que nós começamos já há mais de um mês. E hoje eu quero meditar com você na bem-aventurança, então, sobre os pacificadores. E como a gente tem feito todos os domingos, eu quero ler junto com você, já que é um versículo tão pequeno. Quero que você volte seus olhos então para o texto, se você estiver com a Bíblia, ou então na projeção, a gente possa ler junto, fazer essa leitura junto, para que então a gente possa continuar o pensamento, continuar tudo aquilo que nós temos conversado aqui durante todos esses domingos. Vamos juntos então ler a palavra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Senhor e nos conduzir aqui. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, a direção do Teu Espírito, misericórdia, graça, ilumine os olhos do nosso coração, que a gente possa entender, ouvir Tua voz, entender Tua palavra e termos o nosso coração transformado aqui, moldados segundo a Tua vontade, no caráter do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu te peço. Primeiro eu quero dar boas-vindas de novo aos irmãos que a gente já não via há tanto tempo, sintam-se abraçados, é bom poder encontrar, ver de novo e meditar juntos na palavra do Senhor. Eu quero voltar um pouco com você sobre tudo aquilo que a gente tem visto em todas as bem-aventuranças, porque como a gente falou, todas elas estão conectadas umas com as outras. Não é possível você experimentar, vivenciar uma delas separada das outras, mas elas têm uma conexão que faz com que uma delas nos leve a outra bem-aventurança. Então, dessa que nós lemos aqui hoje, nós encontramos aqui a segunda consequência quando nós chegamos àquele ponto de encontrarmos a plenitude de Deus. Nós trabalhamos aqui, a gente vai ver mais à frente, como que esses degraus que nós precisamos subir nos conduzem então a ansiarmos por Deus, a termos fome, sede de justiça, e aí então as consequências disso, desse mover, dessa condução do Espírito de Deus na nossa vida, faz com que então essas consequências possam acontecer naturalmente na nossa vida, com a misericórdia, e então agora os pacificadores que nós estamos vendo. Mas é importante perceber que no contexto que Jesus está trazendo, falando sobre essas bem-aventuranças, haviam pessoas que na verdade esperavam pela guerra, que na verdade esperavam ou estavam à espera de um libertador, de alguém que viesse tomar as rédeas do poder, de alguém que viesse assumir a liderança política, a liderança estatal de novo de Israel e trazer o povo de Israel a viver uma soberania agora diante de todos os povos. E então o discurso de Jesus, a pregação de Jesus, ela é extremamente contundente quando o coração daqueles ouvintes, por vezes, estava tomado de uma esperança em que o Messias fosse alguém que viesse tomar as armas. Nenhuma ligação aqui com o nosso contexto atual. Eu realmente me peguei, né, falando sobre isso e não consegui conter o riso. Mas
mas que, na verdade, o coração humano, ele está ansiando sempre por um controle e por uma tomada do controle de um Messias que venha e traga para a gente todos os nossos desejos, que Ele possa realizar tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente deseja. E quando você observa a esperança dos judeus naquela época, é exatamente isso que eles estavam esperando. E a mensagem de Jesus, a pessoa de Jesus, para muitos é uma verdadeira frustração, é uma verdadeira decepção, porque o discurso dele não é o discurso das armas, o discurso dele não é o discurso do poder, o discurso dele não é o discurso de vamos à rua, vamos tomar o controle, vamos de novo assumir essa direção das coisas para que a nossa vida possa se tornar uma vida melhor aqui na terra. Esse não é o discurso de Jesus. E para esses irmãos que esperavam, que estavam à espera da guerra, ele gostou da pregação, aí começou a não perceber que a espera da guerra estava ali. Esses irmãos que estavam à espera da guerra refletem muito, ou se parecem muito conosco, porque nós queremos permanecer com o nosso orgulho. E o discurso de Jesus confronta exatamente o nosso orgulho, com a necessidade de escapar da humilhação. Observe que muitas vezes nós, tentando às vezes sermos pacificadores, ou tentando ainda assim ser aquelas pessoas que assim não arrumam confusão, mas nós não queremos abrir mão do nosso orgulho, e muitas vezes o que nós nos pegamos na nossa vida é essa tentativa constante de escapar de qualquer possibilidade de humilhação. Nós vivemos à espera de uma guerra. Não importa se essa guerra é mundial, é uma guerra civil, ou se essa guerra é uma guerra relacional dentro de sua casa. Mas o fato é que o nosso orgulho nos faz o tempo inteiro nos blindarmos de escudos que nos permita escaparmos, passarmos longe de qualquer humilhação que a gente possa viver. Como se a humilhação não estivesse embutido, não estivesse incluso no chamado de Jesus para a nossa própria vida. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os pacificadores, ele confronta necessariamente esse que é o desejo que nós temos, por exemplo, de nos debates colocar o seu oponente no seu lugar, de ensinar alguma lição a alguém, quando aquela pessoa te fez alguma coisa e você pensa assim, certo, bem, agora eu vou mostrar como é que a gente pode colocar cada um no seu devido lugar, eu vou ensinar uma lição agora a essa pessoa. E normalmente, ainda que essas palavras não sejam verbalizadas por nós, quando alguém nos faz alguma coisa, nosso marido, nossa esposa, nosso irmão, nossa irmã, quando alguém nos faz alguma coisa, o desejo do nosso coração é esse. Isso se reflete muitas vezes naquela pessoa que tem sempre uma resposta pronta para tudo. Sabe como é? Aquela pessoa que assim, ouviu alguma coisa, ela já bate de pronto lá, vai estar jogando ping-pong assim. E se você continuar, o jogo vai ficando mais acirrado e a coisa vai ficando mais intensa. Na verdade, o que está dentro disso, o que nos move a isso, é exatamente esse constante desejo de nunca sermos humilhados. É aquela frase que muitos de nós ouvimos que os nossos pais, quando pequenos, e diz assim: não chegue em casa apanhado. Então você dava um boi para não entrar numa discussão, mas dava uma boiada para não sair dela. E muitas vezes a gente acredita que esse tipo de postura é a postura pacificadora. É alguém assim que dá um boi para não entrar na discussão. Mas na hora que encosta na humilhação, no orgulho da pessoa, aí sai de baixo, sai da frente, sai de qualquer lugar. Eu não sei como é que é a afirmação aqui agora, mas o fato é que nós somos orientados à autoconfiança e à autodeterminação. A sua educação e a minha educação nos orientam a que a gente seja autoconfiante, a que a gente tenha uma autodeterminação, e que nada nos impeça disso.
Então, todas as vezes que alguma coisa nos confronta em relação àquilo que nós tínhamos determinado que iríamos realizar e fazer, o caminho que nós iríamos fazer, nós normalmente lutamos contra isso. A mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, que via de regra, ela vai confrontar aquilo que você tem determinado para a sua vida, ela é o que começa a fazer isso em nós, começa a solapar o nosso orgulho, a nossa arrogância, nossa autoconfiança. O Evangelho vem nos humilhando acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa, para que então possa nos conduzir no caminho de Cristo. O que faz com que a gente então, muitas vezes, tente viver o Evangelho de maneira a dar nova roupagem a ele, é exatamente a nossa autoconfiança e a nossa autodeterminação. Porque nós não queremos abrir mão daquilo que nós tínhamos direcionado para a nossa vida. E quando pessoas que são essas que nos confrontam e que nos, com as suas palavras, muitas vezes revelam aquilo que está no mais profundo, mais íntimo do nosso coração, é que então toda a paz vai por água abaixo. Nós começamos então a perceber, por exemplo, que no contexto evangelical hoje em dia, aconselhamento bíblico é algo que não fica muito na moda. Aconselhamento bíblico que de forma confrontativa expõe você à palavra de Deus, e ainda que em meio a muito sofrimento que você possa estar, a palavra de Deus vem te confrontando para que depois ela te console. Esse tipo de abordagem é o tipo de abordagem que as pessoas menos querem hoje em dia. É melhor irmos pelas perspectivas humanistas, que tentam dar nomes diferentes aos nossos pecados, aqueles mais íntimos, porque eles não nos confrontam, eles não confrontam a nossa autoestima, eles não confrontam a nossa autodeterminação. Então, nós vamos tentando caminhar por esse viés, quando achamos que isso é viver em paz, achamos que isso é fazer a paz. Mas eu queria pensar que o Evangelho, antes de tudo, nos anuncia ou nos revela que nós estamos em guerra contra Deus. Antes de vivermos em guerra contra homens, mulheres, sistemas, antes de vivermos em guerra contra filosofias políticas, contra qualquer ideia sociocultural, o ser humano, de forma geral, ele está em guerra contra Deus. Observe o que Paulo diz então, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Observe que o que o Evangelho traz para nós é uma verdade que nós, fora de Cristo, ou a par dele, nós estamos, ou a parte dele, melhor dizendo, nós estamos separados de Deus e somos inimigos de Deus. Vivemos numa guerra contra Deus. E a postura do coração humano, seja você humano, ok? Se você é humano, essa é a postura do coração, a natureza do nosso coração. Ela é contrária a Deus, ela é contrária a todo o bem. Não há quem busque a Deus, não há quem queira o bem. O Evangelho revela isso para nós. Quando Jesus então diz para nós que somos bem-aventurados por sermos pacificadores, o que Jesus está colocando antes de qualquer coisa é que nós percebamos que a primeira e maior guerra que o ser humano vive é a guerra contra Deus. O nosso maior problema não são as guerras travadas aqui entre nós, mas a guerra que cada um de nós luta contra Deus. A rebelião que cada um de nós temos contra Deus. E essa é a rebelião que faz com que nós não consigamos nos entender
vermos aqui embaixo. Esse é o conflito que faz com que eu e você, muitas vezes, não conseguimos nos comunicar de forma a entender o que cada um está dizendo. Quando você começa a caminhar com pessoas e observar muitos dos conflitos que elas têm, e que você precisa muitas vezes ser intermediário desses conflitos, como fica claro que às vezes as afirmações que são feitas por um lado, elas não são contrárias às afirmações que estão sendo feitas do outro lado, mas ainda assim eles acreditam que eles estão discordando uns dos outros. Quantas e quantas vezes os debates, os entraves, as ranhuras que nós estamos causando uns aos outros, elas são coisas feitas porque nós não conseguimos entender o que um está falando e o que o outro também está respondendo. Na verdade, o coração que está em guerra contra Deus, ele jamais vai conseguir ser um coração que está em paz consigo mesmo e que pacifica as relações com os outros. Por isso é impossível que a gente possa perceber essa dinâmica que nós temos trabalhado aqui das bem-aventuranças, que vai chegar então aqui aos pacificadores. É impossível que ser pacificador seja uma realidade em sua vida se todo o processo de pacificação no seu interior ele ainda não tenha acontecido. Observe nos slides que nós temos trabalhado aqui cada domingo e que nós colocamos aqui como uma escalada subindo a montanha, em que o topo então é a bem-aventurança de ter fome e sede de justiça. E que a descida dessa montanha, ou seja, a parte mais fácil, porque é a consequência dessas primeiras bem-aventuranças, é a misericórdia, os limpos de coração e os pacificadores. A parte mais fácil é quando você começa a descer, porque a parte mais difícil chama a sua atenção para você mesmo, chama os seus olhos a se voltarem para a realidade que está acontecendo dentro do seu ser. O Evangelho te confrontou. Jesus diz então: bem-aventurados os humildes de coração, e esses vão herdar o reino de Deus, eles vão poder vivenciar, desfrutar de toda essa realidade. Bem-aventurados os que choram, porque olham para si mesmos, sendo humildes, começam a enxergar a podrura que está habitando em seu ser ainda, porque a presença do pecado continua em nossa vida. Bem-aventurados então os mansos, porque a consequência de ser humilde, de ouvir o que o Evangelho diz a nosso respeito, de chorar pela certeza daquilo que nós começamos a enxergar dentro de nós mesmos, nos tornamos mansos, nos tornamos pessoas que nas nossas relações não agridem, começamos a nos tornar pessoas que pensamos melhor naquilo que vamos dizer, nos tornamos pessoas que não agimos pela ira que nos toma, porque simplesmente nós não temos o direito de nos irarmos contra ninguém, quando percebemos que o nosso pecado, ele talvez seja maior, muito maior do que o do outro. E é nesse caminho que nós chegamos ao ápice aqui, daquilo que Jesus está construindo nas bem-aventuranças, que é ter sede e fome de justiça, ter anseio por ver essa obra de Jesus sendo realizada em nosso ser, não apenas mudando as nossas atitudes, mas mudando até mesmo os nossos desejos. Porque muitas vezes a atitude está coerente, a atitude é correta, a atitude está de acordo com a palavra, mas os nossos desejos, por vezes nós continuamos a sermos confrontados com ele, percebendo que aquilo que a gente ainda deseja no nosso coração é aquilo que não agrada a Deus, é aquilo que nos faz mal, é aquilo que faz mal ao outro, é aquilo que não vai produzir em nada a glória e a justiça de Deus. Por isso nós começamos a ansiar: Deus, realiza essa obra de justificação e de santificação em meu ser. E então a descida da montanha começa a acontecer. Bem-aventurados os misericordiosos, os limpos de coração, como vimos aqui, não é porque tem um coração perfeito, mas é exatamente por perceber que o coração não é perfeito. Os limpos de coração não agem com as máscaras, os limpos de coração não ficam camuflando aquilo que de fato tem dentro de si, a coisa toda que tantas vezes sai do seu ser, talvez só em pensamentos, mas muitas vezes em palavras e em ações também. E então nós chegamos aos pacificadores. Eu quero pensar aqui também com você, querido, que elas são há um paralelismo sendo feito aqui, em que nós temos o topo dessa montanha como esse desejo de fome, sede de justiça
de Deus, de Cristo em nossa vida, mas que cada uma dessas bem-aventuranças estão lado a lado umas com as outras, porque elas correspondem umas às outras. Então observe que aquele que é humilde é aquele que está em paralelo com os pacificadores. Os pacificadores, eles são aqueles que não olham mais para si mesmo como alguém digno de uma honra maior, de uma dignidade maior, mas eles são humildes, eles entendem o quanto eles não são nada. Os pacificadores só conseguem ser pacificadores quando eles fizeram os primeiros passos. Eles estão caminhando nessa realidade de perceber o reino de Deus em toda a humildade, assim como os limpos de coração não são aqueles que escondem a sua realidade, mas são aqueles que choram pela realidade que ainda habita neles, pelo pecado que ainda habita neles. E os misericordiosos são exatamente aqueles que são mansos. Os mansos começam a agir com misericórdia. A característica da pessoa que age com mansidão é exatamente a pessoa que é misericordiosa. Ela se compadece do pecado, ela se compadece do pecador, ela tem o coração dela voltado para a miséria em que o pecado do outro conduziu a vida do outro. Então observe que, como dissemos aqui, não é pensarmos que o pecado do outro não seja um problema. Sim, é um problema, mas é ter um coração que consegue ampliar a sua visão, no sentido que o pecado é mal, mas aonde ele levará aquela pessoa é mal também, e a pessoa viverá cada vez pior pelas consequências do pecado. E a misericórdia então vai se compadecer da pessoa no limite que o pecado levou a ela, não apenas agora porque a pessoa praticou o pecado, mas por aquilo que ela começa a viver como consequência do pecado que ela praticou. Então observe que se nós subirmos essa montanha, nós começamos a descobrir que só em Deus nós podemos encontrar toda a plenitude. A felicidade que nós temos tratado aqui, nós só conseguimos encontrar em Deus. A descida dessa montanha é partindo do pressuposto que nada mais satisfaz a nossa alma, senão essa justiça de Deus em nós, essa ação de Deus em nós, essa presença de Deus em nós. A plenitude, então, que nos leva, essa plenitude de Deus é que nos leva a essa consequência. A bem-aventurança dos pacificadores é simplesmente uma consequência, porque eu e você chegamos ao topo da montanha, porque eu e você começamos a encontrar em Deus toda a razão para a nossa vida, não nos nossos projetos, não nas coisas que nós almejamos, não naquilo que nós determinamos para a nossa vida, e inclusive aquilo que determinamos o que seria a vida para nós. Mas começamos a nos encontrar plenamente em Deus, então passamos a desenvolver, a experimentar exatamente essa postura de sermos pacificadores. Eu tenho citado aqui por diversas vezes o R.W. Blaine, que citando Calvino nos diz que diferente de ser um amante da paz, ou um mantenedor da paz, ser um pacificador significa fazer um trabalho quase que impossível e incômodo, a grande custo para você mesmo. Se você não começou a subir a montanha no primeiro degrau, enxergando que precisa de humildade e precisa reconhecer aquilo que você simplesmente não é, e todo o pecado que você simplesmente possui, se não há essa humildade, é impossível experimentarmos a bem-aventurança de sermos os pacificadores. Uma está conectada à outra, e se você se envolve com esse tipo de trabalho, se você se envolve com esse tipo de vida, é humilhante, é um tipo de postura, de atitude, de sentimento no coração que nos humilha, que é perigosíssima, porque por vezes o adversário vai se tornar a pessoa que você tanto estava tentando ajudar. E muitas vezes, quando aconselhamos, por exemplo, casais, acontece que você se torna o inimigo dos dois. Os casais muitas vezes chegam em conflitos para resolver os problemas, e quando a exposição da palavra de Deus começa a ser feita,
o inimigo se torna a terceira pessoa que não tinha nada a ver com o assunto. Bem-aventurados os pacificadores. É difícil lembrar disso nessas horas. A W. Pink nos diz o seguinte: no entanto, o pacificador tem um espírito que se deleita em acalmar situações problemáticas, que almeja corrigir erros, que busca restaurar cordialmente as relações, por lidar com pessoas, por remover dificuldades, por neutralizar e salientar e silenciar as asperezas. Salientar as asperezas, imagina, não vai dar paz e mundo. Então eu queria, de forma bem prática, tentar, a partir daquilo que o texto, a palavra original, ela traz para nós quanto a sermos pacificadores, e dentro do contexto em que Jesus está construindo todo esse pensamento das bem-aventuranças, eu queria pensar com você primeiro sobre o que não é ser um pacificador, e depois pensarmos, para finalizar, pensando no que de fato é ser um pacificador de forma mais prática e objetiva. Observe bem que ser pacificador não é ser complacente. Ser pacificador não é ser aquela pessoa que, sabe, aquele músculo que está flácido e que você, quando bate nele assim, ele só absorve a pancada, mas você quase que já não sente muita dor ali, de tanta flacidez que começa a tomar conta daquela parte do corpo. Então você está mais gordinho, a barriguinha está crescendo como a minha. Você sabe bem como é aquela coisa assim, né? Às vezes a gente acha que ser pacificador é ser aquela pessoa que assim, tudo que acontece em volta dela, ela não reage, ela não tem nenhum impacto daquilo ali, mas nada aconteceu. Para a pessoa que é complacente, o que é certo e errado não importa. O que é justo e correto não importa. O que importa é o status quo. É não ter confusão, não ter barulho, sabe? Não ter gritaria. Aí qualquer coisa serve, contanto que o status quo seja mantido. Ser pacificador não é ser complacente. Não é ser uma pessoa desligada da realidade. E muitas vezes nós cometemos o equívoco de achar que aquela pessoa é uma pessoa assim, extremamente da paz, é uma pessoa pacífica, quando na verdade a pessoa está desligada da realidade, é uma pessoa que está alienada. E aí as coisas da vida, elas já não têm talvez muito sentido às vezes para essa pessoa, porque você começa a observar assim, essa pessoa está viva, essa pessoa entende o que está acontecendo. Então observe, querido, que se você talvez tenha tentado caminhar no sentido de formar a paz dentro da sua casa, você mulher, você marido, homem, tentando se desligar da realidade, porque o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores. Deixa eu lhe dar uma triste notícia, assim. Isso não tem nada a ver com a coisa. Não é disso que o Senhor Jesus está falando. Ser pacificador não é ser alguém desligado da realidade. Pelo contrário, é alguém que tem uma profunda conexão com tudo que está acontecendo ao seu redor, para que então ele possa agir como pacificador. Desligados da realidade, não agem na realidade que eles estão vivendo. Eles se desconectam. Eles começam a ser pessoas alienadas. Mas ser pacificador também não é ser covarde. E existe muito do nosso coração que, por causa da covardia, do medo do embate, do medo do trabalho que vai dar, a gente se acovarda e recua. Então muitos de nós homens, às vezes, nós preferimos ficar calados. Melhor, ficar em paz. Mas isso não é paz. Muitas vezes nós estamos em ambientes que necessitam de intervenção, mas nós nos acovardamos
porque nós queremos manter o status quo e não queremos passar pela experiência do conflito para que então a paz possa ser instaurada. Ser pacificador não é ser covarde, não é ter medo do confronto, não é ter medo de usar a palavra como ela é de fato para confrontar aquele que está errando, mas também não é ter medo de, quando confrontar, também ser confrontado, porque o pacificador ele tem humildade no coração, ele não confronta com base na sua justiça, ele confronta com base naquilo que é reto e justo aos olhos de Deus e do seu Evangelho. Ser pacificador não é ser covarde. Mas o que é então ser pacificador? Primeiro, que ser pacificador, no primeiro sentido, é que essa pessoa é pacificada. Ser pacificador é alguém que está pacificado com Deus e pacificado consigo mesmo. Observe, o camarada é confrontado pelo Evangelho. Ele descobre que de bom ele não tem nada, porque o Evangelho nos diz isso. Então, quando ele começa a agir nas suas relações, ele já não age com as mesmas bases que ele agia antes. Ele não enxerga o outro com os mesmos olhos que ele enxergava antes de Cristo. E muitas vezes os nossos conflitos, para aqueles que são mais corajosos, eles se estabelecem e a gente começa a confrontar o outro, não pelo fato do que o Evangelho está nos dizendo, mas porque nós achamos que aquilo que está acontecendo é errado e está nos ofendendo. E nós lidamos muitas vezes dentro de um campo que é de ofensa pessoal, para então confrontar o outro. E a gente busca uma justiça que é própria, mas não é a justiça de Cristo. E muitas vezes o confronto, então, ele se estabelece para que você estabeleça a sua justiça, porque você se sentiu ofendido. Mas qual é a ofensa maior aqui, senão a sua ofensa para com Deus, que usou de toda misericórdia para com você e que te acolheu pelo sangue de Jesus, pelo perdão que você recebe em Cristo Jesus? E muitas vezes nós queremos agir para com o outro a partir dos conflitos que estão dentro do nosso próprio coração. Um coração pacificado, ele não interfere na vida do outro através das manhuras e do azedume que está nele mesmo, porque ele foi pacificado. Eu perdi meus direitos em Cristo, eu fui crucificado com Cristo. Por que então entrar em alguns conflitos querendo a minha justiça quando eu já não tenho mais? Mas é a justiça de Cristo que opera em mim. Por que tantas vezes nós estamos entrando em conflitos para tumultuar ainda mais, porque o nosso próprio coração não está em paz, nem está em paz com Deus, nem está em paz consigo mesmo? Muitas vezes a ausência de paz não se dá porque você entendeu o quanto tem de pecado, mas é porque você não entendeu o quanto da graça veio sobre sua vida. Muitas vezes nós paramos o processo no meio e entendemos o quanto somos pecadores, mas não entendemos o quanto do perdão de Deus nos alcança de forma completa e nos redime em Cristo Jesus. Então nós podemos, de forma pacificada, viver para com o outro, porque nós fomos pacificados com Deus e conosco mesmo. Sendo pacificado, nós podemos então ser pacificadores. Aquele que pacifica, ele busca estabelecer a concórdia. Sabe o que significa? É que as partes, elas vão sim colocar as suas questões. Não é que tem que ser injusto e a questão de um prevalecer, mas é que a justiça verdadeira é que precisa prevalecer quanto a isso aqui. Quando você vai pacificado para qualquer um desses conflitos, você se torna a pessoa pacificadora, porque a sua luta não é pela sua opinião, porque a sua luta não é pela sua visão, mas a sua luta é para que a justiça de Cristo seja estabelecida na relação. Não importa se quem vai ter que pedir perdão é você. O pacificador eleva a justiça
Cristo, a misericórdia de Deus, e não a sua própria justiça e a sua bondade, porque ele não tem. O pacificador considera um prazer realizar o mais árduo trabalho do mundo. Porque, querido, não é fácil. Não é fácil, antes de entrar em qualquer situação de conflito, examinar o coração, perceber exatamente o que está movendo você a tomar determinada atitude, examinar o coração para saber exatamente se aquilo que você está falando em relação à sua esposa, em relação ao seu marido, em relação ao seu irmão, examinar o coração se aquilo que vai sair de sua boca realmente parte de um coração que foi pacificado e que entende o processo que opera dentro de si mesmo, e que o objetivo daquela conversa realmente é trazer à luz a justiça de Cristo, a glória de Deus e a paz, porque somente a justiça de Deus é que pode trazer a paz às nossas relações. O pacificador pacifica as relações, revelando a natureza e motivações do coração dos envolvidos. Nós não tratamos as coisas a partir dos fatos, mas tratamos a partir do coração. Porque às vezes os fatos que nós experimentamos e vivenciamos, eles não estão sendo totalmente claros quanto ao motivo que levou cada um a fazer o que fez. Quantas vezes nós nos colocamos como vítima de uma situação em que, na verdade, nós estamos nos protegendo? Que ao nos colocarmos como vítima, nós estamos tentando manter aquele afastamento de toda e qualquer humilhação que nós falamos aqui no início. Mas nós precisamos tratar revelando a motivação, a natureza do nosso coração, do coração dos envolvidos. O que de fato tem nos conduzido aqui? E por isso é preciso que o processo aconteça do jeito que o Senhor Jesus colocou aqui. Os que almejam, têm fome e sede de justiça, eles são aqueles que começam a agir com misericórdia. Eles são aqueles que começam a agir com o coração limpo. Eles não usam máscaras. Olha, foi assim, mas assim, na verdade, lá no meu coração, o que eu estava querendo era pisar. Ele não finge. Ele não precisa usar máscara. Então ele começa a ser pacificado. Porque a verdade é que traz paz. A verdade sendo esclarecida do coração é que começa a trazer paz. E às vezes nós temos coisas que nos tiram a paz e parece que é o outro, mas na verdade é o que está lá no nosso coração. É o coração que não está pacificado com Deus. Ele jamais vai encontrar paz nas suas relações. Jamais vai encontrar a postura, a realidade de ser realmente um pacificador. Eu queria ler aqui também o que o Glenn também fala no seu livro Crucificando a Moralidade. Observe bem, é um pouco mais extenso, mas eu queria, não dava para deixar de citar toda essa dinâmica que ele estabelece aqui. Os pacificadores não são orgulhosos, e sim pobres de espírito. Dentro dessa relação que nós temos trabalhado, reconhecem a sua própria incompetência e dependem alegremente de Deus para todas as coisas. Os pacificadores não são indiferentes ao seu próprio pecado, são aguçadamente conscientes de quão desamparados e arruinados o pecado nos tornou. Os pacificadores não veem a si mesmos como melhores do que os outros. Eles são mansos. Os pacificadores abandonam sua busca pessoal por justiça. Eles têm fome e sede da justiça de Jesus. Os pacificadores perdoam pessoas culpadas e atuam com a piedade que sentem por pessoas esmagadas. Eles
se envolvem na bagunça do mundo por causa da grande misericórdia de Deus no Evangelho. Então observe que longe de ser uma pessoa complacente, longe de ser uma pessoa covarde, longe de ser uma pessoa que não quer enfrentar os problemas que envolvem a sua realidade, se desconectando da realidade, o pacificador se envolve com toda a bagunça que lhe cerca, e essa bagunça está na comunidade cristã, essa bagunça está dentro da sua casa, essa bagunça começa em nós, essa bagunça está no mundo. O pacificador se envolve com ela. Porque o processo do Espírito de Deus em seu coração, ele se estabeleceu. Logo, ele não represa isso, mas ele vai, ele sai, porque agora ele não tem o que temer, ele não tem o que defender mais, ele só tem a buscar a justiça de Cristo, a glória de Deus, a vontade de Deus nas relações, porque o Evangelho de Deus nos conduz a isso. Então eu queria pensar de forma prática aqui, para que a gente pudesse sair daqui com algumas máximas assim, claras em nossa mente. É primeiro que, se nós entendemos que isso é ser pacificador, eu queria sugerir a você que você saísse da comodidade e da complacência. Talvez, querido, a situação de conflito que você não esteja vivendo, ela só está dessa forma porque você sentou-se e está assistindo o problema acontecer. Talvez você tenha começado a caminhar na sua vida achando que determinado problema ele vai se resolver sozinho, e você tem que só esperar em Deus. Não confunda o coração que espera em Deus com aquela pessoa que se tornou complacente, que não se move mais. O pacificador se envolve com a bagunça do mundo, e às vezes essa bagunça está nos nossos pés. Sabe, quando você é adolescente, que você chega na sua cama, está tudo bagunçado e você dorme por cima mesmo, com preguiça de arrumar? Nunca fez isso? Não? Você dá só aquela afastadinha assim, né? Quantas vezes a gente faz isso com os nossos problemas? Saia da comodidade e da complacência, saia da preguiça. Pare de ser um fanfarrão e vai enfrentar as crises. Agora, não pela sua justiça, não pela sua comodidade, não para que a sua vida fique melhor, mas para a glória de Deus, para a justiça de Cristo, e então a paz se estabelece. Segundo, aprenda a refrear sua língua. Não abra a boca quando não deve, mas também não feche quando deve abrir. Aprenda a refrear a sua língua. O irmãozinho mais esquentado, né? Sanguíneo assim, aprenda a refrear a sua língua. Irmãzinha cheia de justiça e tal, criada na Universidade Federal de Pernambuco, né? Que aprendeu a brigar pelos seus direitos. Aprenda a refrear a sua língua. Nós lutamos pela justiça de Cristo, não pela nossa. Refreie sua língua. Pense com e a partir do Evangelho da reconciliação. Observe bem. Pense com e pense a partir do Evangelho da reconciliação. A justiça se estabelece. O ponto final dela é que eu e você, neste mundo, assumimos o papel de sermos reconciliadores. Você sabe o que é isso? É que nós precisamos pensar acima de qualquer coisa que a principal guerra que os homens vivem é com Deus. E às vezes a gente está perdendo muito da nossa energia tentando entrar em conflitos que nunca vão se resolver na face da terra. Talvez não precise ser tão detalhista, posso deixar assim, então, né? Entenda que é com Deus que você foi chamado a reconciliar as pessoas, e muitas delas não vão se reconciliar. Esse quarto lugar, aqui é a parte mais difícil, talvez, porque é muito prática.
alivie as dores do seu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá comer. Então, às vezes, você começa a perceber que o seu inimigo está vivendo a crise e a amargura do mal que habita no próprio ser dele. E aí você faz isso. Está vendo? Quando não diz assim, bem feito. A palavra de Deus nos instrui a aliviar as dores dos nossos irmãos. Aí você pode de repente dizer assim, mas se eu for fazer alguma coisa pelo meu inimigo, ele não vai querer. Sabe assim, está com fome. Se eu vou dar dinheiro, vou dar uma cesta básica para ele, ele não vai aceitar jamais. Deixe comigo. Afinal de contas, por que ele precisa saber que foi você que deu? O mandamento é para nós, não é para o inimigo. Alivia as dores, querido, isso trata o nosso coração. Isso faz o nosso coração começar a descobrir o quanto que ele de fato é ruim, o quanto que realmente agir da maneira como Cristo nos chama a fazer, realmente é difícil, se nós quisermos sair da superficialidade. Então observe, ele não está dizendo assim, se o seu inimigo não quer se reconciliar com você, tente de todo jeito, faça qualquer coisa. Não. Se ele tiver fome, dá de comer a ele. Porque afinal de contas, você não pode ser inimigo de ninguém. Sim. Teu inimigo tem fome, alivia as dores. Importe-se com a condição espiritual dos outros, para que eles não continuem em guerra com Deus. Irmãos, os evangélicos têm vivido um período tão conturbado que nós estamos realmente nos envolvendo de tal forma nas questões sociais que nós nos esquecemos que a nossa principal atenção é com a condição espiritual das pessoas e não com a condição física e social delas. O ponto de toda essa história é a condição espiritual do ser humano. Não é se ele está vestindo bem, comendo bem. Nós fomos chamados a anunciarmos a justiça do Evangelho de Cristo a esse mundo. Você foi chamado a ser um pacificador desse mundo, é apontar as pessoas para Deus. Você foi chamado a se envolver de tal forma na bagunça desse mundo que não sobre para ninguém, para que você entenda que é a questão que está no coração dos indivíduos e não os pensamentos sociológicos, filosóficos deles. Nós não fomos chamados a estarmos nos envolvendo em questões que não vão, em momento nenhum, conduzir qualquer ser humano a descobrir a Deus, o Deus que se revela pela palavra dele, o Deus que se revela em Cristo Jesus, revelado nas Sagradas Escrituras. E nós estamos muitas vezes nos metendo em meios, justificando com a própria palavra de Deus, de que nós precisamos agir com justiça e ser um pacificador do mundo, não entendendo em que a guerra principal e que todas as outras guerras que nós vivemos são consequências desse afastamento de Deus que o ser humano tem e toda a humanidade está afastada dele. Importe-se com a condição espiritual dos outros. Então, querido, muitas vezes você está combatendo algumas visões, algumas questões. Muitas vezes você está achando que colocar alguém à frente de alguma coisa vai resolver determinadas questões, quando na verdade, se a alma ou o coração não se encontram com Deus, não haverá nenhuma transformação. O que a nossa escatologia diz é que antes de ficar melhor, vai ficar muito pior.
Às vezes nós estamos ansiando pela volta de Jesus, mas nós estamos tentando impedir de qualquer forma que a perseguição, que as tragédias possam chegar até nós. Seja um pacificador no sentido do sermão. Seja um lugar. Comece a ajudar as pessoas a reconhecer a sua hostilidade contra Deus. Talvez você possa pensar assim, não é a mesma coisa, não é. Porque se importar é uma coisa, começar a fazer ação é outra. Você não fala de Jesus para ninguém. Você não compartilha sobre essa pacificação, essa reconciliação com Deus com ninguém. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses é que serão chamados, reconhecidos como filhos de Deus. Aquele que luta por justiça social, ele não necessariamente não vai ser enxergado como filho de Deus. Aquele que acredita que esses caminhos vão trazer a restauração e a reconciliação que a gente precisa na humanidade, não são esses que vão ser chamados filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que assumiram a luta do Evangelho como a luta da sua vida, para que a paz seja estabelecida, revelando a natureza e o conflito do ser humano, mas também revelando a glória, a graça e o perdão que nós conseguimos encontrar em Cristo Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No domingo que vem, querido, nós vamos trabalhar sobre essa pacificação que eu e você vamos desenvolver no mundo e que ela vai nos trazer perseguição. Porque muitas vezes eu sinto que nós estamos nos desviando do verdadeiro sentido de sermos aquele povo de Deus que conhece Deus e que é conhecido como filho dele. Não é a política, não é a ação social, é um coração transformado, de um povo que tem um coração transformado, que nas relações deles vão transformando o mundo. E via de regra, eles são perseguidos por causa disso. Feche seus olhos, vamos orar.